E aí, tudo bom? Sou Jordão Português e nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas como você vai cobrar honorários advocatícios nas suas causas. Esse vai ser um vídeo que vai, tenho certeza, te ajudar muito na hora de fixar honorários. É uma das maiores dificuldades é você fixar honorários advocatícios. Porque você não aprende na escola, não aprende na faculdade, você não aprende na OAB para fazer a prova, no Código de Ética. Você só aprende legislações pertinentes, não ninguém te ensina a cobrar. Não é verdade? Então, já deixando aí o seu like, compartilhe. Se você está assistindo no Insta, já também deixa aí no coraçãozinho onde você está assistindo esse vídeo. E vamos à nossa aula. No início da minha advocacia, eu vacilava muito. Eu seguia a tabela da OAB. Só que a tabela da OAB não correspondia aonde eu estava. Eu não conseguia alcançar e ver a questão relacionada a benefício do cliente, certo? Versus custos do cliente. Às vezes eu cobrava um custo tão alto que o benefício não compensava pelo custo que eu estava cobrando. Então eu aprendi a cobrar honorários advocativos com esse critério aqui. Sabe o que acontecia? Eu assustava os clientes, ninguém me contratava quando eu seguia a tabela da OAB. Eu falei, tem alguma coisa errada, E aí eu fui um cauto cobrando barato demais. Aí as pessoas começaram a fechar contrato. Aí eu vi que eu estava levando chumbo, prejuízo, estava cobrando barato demais. Aí, meu patrão, eu aprendi um critério, muito estudo e dedicação, entendendo o cliente, entendendo a necessidade do cliente, entendendo que não era obrigatório ou não correspondia à realidade fenomênica da onde eu morava, dos meus clientes, seguir a tabela do OAB. Só para você ter ideia, a tabela do OAB, eu te pergunto, é obrigatório ou não? Eu vou te dizer que sim, que não. Vou te explicar por quê. No Distrito Federal é uma realidade. Se você conhece, existe Brasília, que é a capital do Brasil. Brasília é uma realidade. A capacidade financeira e econômica de Brasília é uma. E a tabela do OAB segue o critério padrão de Brasília. Só que eu advogava lá na Ceilândia, numa cidade mais pobre, bem mais pobre, num lugar bem mais pobre. Então, quando eu chegava e cobrava a tabela do OAB, ninguém aceitava, ninguém queria. Achava absurdo. Aí eu olhava, verificava que realmente o cara chegou para mim para cobrar 23 mil de uma dívida, eu cobrei 3 mil dele para entrar com a ação, para a gente ganhar 23 mil, ele me pagar 10%. Ora, se o cara já está quebrado, querendo 23 mil para receber, né, porque vendeu uma casa, deu uma entrada lá no lote, e a pessoa não pagou, ele ainda vai ter que despender 3 mil reais para tentar receber esses 23 mil, para depois me dar mais 10%. Imagine, não vai querer. Então, eu aprendi alguns critérios aqui que eu vou explicar para você, mas eu vou falar aqui um critério geral, que é o critério da tabela da OAB, tá? Que é a área de atuação. O cara chega na área penal, área de atuação, olha na tabela, é tanto. Área tributária, olha na tabela, é tanto. Área civil, olha na tabela, é tanto. Só que tem muitas situações que a tabela da OAB não te dá orientação. Tem muitas situações que a tabela da OAB não te dá um norte. Ok? E você tem que ter um molejo e não existe, eu te falar para você, uma fórmula mágica para você aprender a cobrar a OAB. Existem critérios. E você vai usar critérios e você vai conseguir... Opa, caiu aqui. Critérios e você vai conseguir... Pegar o outro. Critérios você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir cobrar sem você ter prejuízo. Não precisa passar pelo que eu já passei. Você vai conseguir. E esse aqui eu vou te ensinar. A tabela do OAB é obrigatória? Eu posso cobrar abaixo da tabela do OAB? Sim ou não? Pode. Pode ou não pode? Peraí, tá me confundindo. Ora, lá no Código de Ética e Disciplina, que começa a regular a partir do artigo 48, começa a falar de honorários, diz que você não pode cobrar abaixo da tabela. Você pode cobrar acima da tabela, mas você não pode cobrar abaixo. Só que lá ela está falando isso para que não haja aviltamento dos honorários. O que é isso? Aviltar os honorários é cobrar muito abaixo da tabela, para você utilizar isso como estratégia para captar clientes, ok? E isso gera uma concorrência desleal. Então, você pode cobrar abaixo desde que você não utilize isso como concorrência desleal, como aviltamento dos honorários. Vou dar um exemplo para você.
Se você quiser cobrar nada de uma pessoa, é proibido? Eu quero fazer um trabalho para uma pessoa, eu não vou cobrar nada. É proibido pela OAB? Mas você está cobrando abaixo da tabela. A tabela diz que você tem que cobrar. Mas você não está cobrando nada. E aí? Não, eu vou cobrar aqui só de você, só uma taxazinha simbólica. Só a despesa de eu ir lá na cidade e voltar. Não vou cobrar nada de você, não. Só me dá aí que eu tenho que ir lá, eu gasto R$1.000 para ir para voltar. Você me paga só os R$1.000. Pode ou não pode? Você é livre para fazer e cobrar o valor que você quiser, correto? Correto. Então, eu posso cobrar abaixo da tabela do OAB? Lógico, você pode cobrar abaixo da tabela do OAB. Agora, se eu utilizo a cobrança da tabela, abaixo da tabela do OAB por concorrência desleal, aí não pode, certo? Porque aí eu estou fazendo concorrência desleal. O meu vizinho cobra 10 mil, eu chego lá e falo, não, eu cobro 5. Eu cobro 5, não, eu faço inventário aí por R$1.000. Quem quiser, vamos ver. Isso aí é concorrência desleal, é isso que você não vai fazer. Isso aí vai atrapalhar a sua carreira e você vai desvalorizar a advocacia como um todo. Porque tem aí um monte de advogados desvalorizando a profissão, aventureiros e prejudicando aí a advocacia, fazendo cobrança muito abaixo da tabela do OAB, certo? Então, se você conseguir na tabela do OAB dar seu preço, maravilha, certo? Maravilha. E cobra conforme a tabela. Mas vai ter situações que você não vai cobrar abaixo da tabela, certo? E você vai usar um critério que eu vou te ensinar aqui agora. São 4 passos para você cobrar honorários advocatícios. Chegar um cliente em sua residência e eu vou falar para você, não tenha medo de falar o valor. Não passe insegurança na hora de falar o honorário advocatício. Por favor. Não passe insegurança. Se você chegar a passar insegurança, sabe o que vai acontecer? O cliente vai pedir desconto, ou ele não vai colocar fé em você, só porque você não passou um preço com segurança. Imagine você, quando você vai fazer uma compra de um orçamento, igual eu já fiz aqui um orçamento nessa minha sala aqui, para você ter ideia, vou fazer no piso. Aí o cara chegou, na hora de falar o preço, ele ficou todo temeroso, na hora de falar o preço, eu vou ver. Isso mostra insegurança, ele mostra que ele não sabe o que fazer, não sabe cobrar, não tem experiência nessa área. Olha o que eu consegui enxergar nele. E aí na hora de dar um preço, você nunca vai seguir aquele preço que ele deu. Porque ele está com medo de dar o preço e você achar caro, ele está com medo de você dar o preço e você não gostar, mas ele quer fechar o contrato, mas ele acaba ficando com medo disso. E é isso aí que você tem que se blindar. Ok? Você tem que preparar a sua mente para ter segurança de falar o preço sem titubear, sem mostrar inconsistência. Porque se você falar com firmeza, explicar para ela e mostrar para ela que não é um custo que ela vai ter, é um investimento, ok? Ninguém fala de preço, fala de investimento, ok? É um investimento, ok? Isso aqui é um seguro para você não ter amanhã mais prejuízos. Você está se precavendo. Isso aqui é uma aplicação forçada. Até tem casos que eu falo, não, isso aqui você está fazendo é um investimento, ok? Você está gastando isso aqui para receber amanhã tanto, com juros e correção monetária. Isso aqui é uma poupança forçada. Você tem lá 100 mil para receber, você está despendendo isso aqui para você vai contar juro e correção monetária. No dia que a gente entrar com o processo, começa a contar juro de 1% quando ele receber a citação e correção monetária pelo MPC. Então isso aqui é uma poupança forçada. Aonde você vai conseguir aí 12% de juros? Não existe nenhum investimento com INPC que no final vai dar mais de 15% a 18%, chega até 22%. Não existe nenhum investimento igual a esse. Então você entrar e receber é muito bom. Então eu explico isso aqui para o cliente. Mostrar para ele que o que ele está gastando de despesa é investimento para ele. Ok? É segurança. E aí, a dica é, se você não está seguro para passar o preço, você não está seguro para passar o preço naquele momento, porque você não conseguiu verificar essas hipóteses que eu vou explicar para você, a dica é, não dê o preço, marque uma nova consulta. Aí você fala, olha, eu vou analisar aqui a sua documentação, eu vi que o seu caso é um pouco complexo, eu vou verificar aqui que tem jurisprudência bem atualizada sobre esse assunto, eu quero passar para você isso, ok? Porque você sabe que a justiça está sempre em constância e mudança. E aí eu vou analisar também essa documentação e a gente se reúne, e aí eu falo para você o valor e o preço, tá combinado? Assim eu fazia no início e dava certo. Principalmente quando eu segui a tabela do OAB.
e eu não sabia nem como cobrar, não tinha esse critério, e aí eu não tinha nem ali como olhar a tabela do OAB na frente do cliente e mostrar para ele. Agora, não precisa pegar a tabela do OAB, né? Ó, aqui eu vou cobrar tanto para você. Isso mostra inexperiência. Não faça isso, ok? Se você tiver com o computador na mão e quiser olhar e quer cobrar pelo preço da tabela da OAB, beleza. Aí você já vai, enquanto você está conversando com ele ali, você pega, olha, consulta e vê qual é o preço da tabela da OAB, certo? Já que você não sabe o valor. Senão, você segue esse critério. Só meditar, analisar e dar o valor conforme o critério que eu vou explicar para você. E aí, não mostre a tabela da OAB, mostre inexperiência, né? A pessoa chega mostrando a tabela da OAB, significa que você já não está acostumado a cobrar isso aqui. Você vai em um médico, você vai no advogado, imagina, você chegar no lugar e ele ter que ficar olhando lá quanto é que vai cobrar você, significa que ele não sabe quanto é que cobra, ou seja, não tem experiência com isso. Porque se eu estou todo dia aqui atendendo cliente, toda semana eu estou atendendo um cliente dessa causa, eu já sei o preço que cobrar, certo? Então não faça isso, não mostre a OAB. Agora, use a tabela da OAB como justificativa para você, caso o cliente use e peça preço menor. Ah, faz um menos. Você fala, não, meu querido, ó, eu já estou seguindo a tabela da OAB. E já estou, na verdade, cobrando um pouco abaixo da tabela da OAB, ok? Por isso que nosso contrato é sigiloso e você não pode comentar com ninguém, porque nosso contrato é sigiloso. É outra dica que eu vou dar para você. Quando você fizer um contrato com seu cliente, coloca cláusula de sigilosidade e coloca uma multa de 10 a 100 mil reais, 200 mil, dependendo do valor do contrato, sempre alta, para o cliente não chegar amanhã e falar para outra pessoa quanto ele está te pagando. Aí vem aquele outro cliente que você quer cobrar maior dele, é diferente um pouco, ok? E aí ele quer que você cobre o mesmo valor que você cobra do outro. A gente pega muitos empreendimentos aqui, de imobiliário, então a gente às vezes pega assim um prédio inteiro. E a gente faz assim uma reunião, fala, ó, quem fechar, cria uma escassez, quem fechar com a gente, vou dar um desconto para vocês de honorários, mas eu peço para vocês que não comentem com ninguém, porque é um desconto até abaixo da tabela do OAB. E aí, eu quero que vocês sejam sigilosos nessa parte. Agora, quem fechar até sexta-feira e enviar a documentação, vai ser um valor reduzido, é tanto. Aí eu boto cláusula de sigilosidade. Aqueles que fecharam, cláusula de sigilosidade. Aí vem o cara depois, espertinho, depois de um mês, um dia, 2 meses depois, fala, não, aquele valor que você falou lá. Eu falo, não, aquele valor é para aquela semana, tem que honrar o que eu prometi. Agora eu vou fazer uma outra condição especial para você, tá bom? Mas coloca sigiloso. Porque aí vai passando o tempo, aí nem todo mundo vem de uma vez. Tem gente que demora 1 ano para vir, acredite? 1 ano. Tem gente que deixa quase para escrever. E aí vai vir aquele pessoal que a gente reuniu, vai vir aquele pessoal que a gente reuniu, vai vir o prédio todo, e aí daqui a pouco cada um é um preço. A gente vai ver, tem 4 tipos de preço diferentes, até porque tem clientes que ele quer só investidor, para ele ali é uma coisa, e a capacidade financeira do cliente dá para pagar aquele valor. Tem outros que não, tem outros que aquilo ali é a vida dele, é que ele está morando ali, está vivendo ali, foi para ali, está morando ali, deixou de pagar aluguel, está pagando um negócio de financiamento aí, longo prazo, certo? Esse é uma dica para você muito valiosa. Então coloca sigilosidade para que amanhã o cliente não venha até você e peça para revisar o contrato, que já aconteceu comigo. Eu cobrei 45% de uma cliente, ela comentou com a vizinha, dizendo, não, tá muito alto. Aí chegou, como a gente já conhecia, já tinha assim, uma boa amizade, a pessoa influente, eu acabei tendo que reduzir para 30%. E aí desse dia, que foi quando eu tive a sabedoria de colocar a cláusula de sigilosidade, que aí depois disso, nunca mais eu tive problema, nunca mais. Então você cobra o valor, cláusula de sigilosidade. Tem lá uma previsão na OAB, que diz assim, até a sentença você pode cobrar 1/3. Depois da sentença, 2/3. Depois que acabou o processo, cobrar o total. Certo? Isso aí, olha bem, isso aí, meu querido, isso é para quando o cliente deixa a sua causa. Você pode cobrar do cliente 10 vezes, 20 vezes, ok? Quantas vezes você quiser parcelar para o cliente. Você tem essa liberdade de cobrar um valor e parcelar para ele quantas vezes ele quiser, ou você quiser, entendeu? Essa questão que está aí, que muita gente se confunde, principalmente vai estudar para o OAB, cai lá. Esse valor aí é você, por exemplo, você pega uma ação ad êxito, cota litis, que é aquela pelo valor da causa. Ó, eu estou entrando com essa ação aqui, 30% sobre o valor de ganho.
Aí a cliente vai e te deixa no meio do caminho, contrata outro. Sabe por que ela te contrata? Porque ela não te pagou nada. Porque ela já tivesse pagado você, ela não teria contratado o outro. Ele acha que deixando você e as pessoas, o advogado ali não tem ética, não explica para ela. Ela acha que saindo de você, ela não vai pagar nada para você. Porque você não ganhou a causa, mas você fez a inicial, você fez tudo, como aconteceu comigo. Você fez tudo. E aí ela vai e deixa e contrata o outro. Esse caso que eu vou falar para você aqui, que aconteceu comigo, a cliente contratou 3 advogados diferentes. 3. Pra você ver. Ela tinha um problema psicológico, uma pessoa difícil de se lidar, inclusive era vizinha minha. Pra você ter ideia, e falava que eu não dava andamento para ela, não explicava para ela. Quase todo dia passava lá para explicar a situação para ela. Só que ela estava sofrendo de depressão, o marido deixou ela, largou, enfim. E você não vai conseguir agradar todo mundo. Então você tem que se preparar para isso. Você tem que se fechar para isso. E aí você coloca uma ação de causa só sobre o ganho, que a gente ia pedir uma indenização, o cara sofreu um acidente. E aí a gente pediu lá 1 milhão de indenização. E aí ela foi e me tirou, certo? Aí nesse caso, ela me tirou antes da sentença. Aí pela previsão do Código de Ética da OAB, no Estatuto da OAB, lá, artigo 22, Estatuto da OAB, artigo 22, você pode conferir lá, diz 1/3 até a sentença. Então eu cobrei 30% dela sobre 1 milhão, que é o valor que a gente ganhou, né, que ela ganhou, da minha petição, tudo que eu fiz. Ela me tirou antes da sentença, então eu tenho direito a 1/3 dos meus honorários contratados com ela. Aí o juiz deu 10%, que é 1/3 de 30%, 10%. Então eu tenho direito a receber 10% do valor que ela recebeu, certo? Se tivesse saído a sentença, eu ia receber 2/3, não é assim? Está escrito lá, confere lá. E aí, nessa ação de êxito, quando o cliente te deixa, esse é o critério que ele vai utilizar, o critério do artigo 22 do Estatuto da OAB, né? O Estatuto da OAB, o artigo 22, que fala, você vai receber 1/3, 2/3, vai cobrar o valor total. Ok? Porque tem gente que tira o advogado e ele acha que não tem que pagar, não. Ele acha que, geralmente nessas ações que é só de êxito, porque o cliente ele não saiu do bolso dele o dinheiro para poder comprar alguma coisa, para gastar com você, certo? Então vamos lá para o nosso critério, 4 critérios para você entender. Critério, olha, antes de falar desse critério, vou falar um critério que não funciona. E não sei, o pessoal ensina isso aí, mas assim, pelo amor de Deus, gente, que realidade vocês vivem? Vocês não devem ter causa, não. Você não deve tratar com o cliente, não. Deve ter uma causa ou outra, pelo amor de Deus. Porque para usar um critério desse, é advogado que vive de assim, uma causa no mês, 10 causas na vida, pelo amor de Deus. Não existe vivência. Meus processos, diretamente, eu já atuei em mais de 2.200 processos. Diretamente, esses processos. Desses 2.200 processos, foram mais de 185 mil petições que eu gerenciei. Eu não fiz tudo, o estagiário fez, o outro advogado fez, deu ok? Então, são 185 petições. Desses 2.200 processos, teve mais de 500 habilitados em recuperação judicial. Ok? E ainda mais de 800 procedimentos extrajudiciais, contratos, holding e outras coisas. Então, graças a Deus, tenho uma experiência vasta em diversas áreas, nosso escritório atua aqui em diversas áreas. E você falar, por exemplo, usa o critério, vou falar do critério que não funciona para você cobrar honorários. Não funciona. Usa o critério seguinte, pega a quantidade de despesa que você tem, 10 mil, 2 mil reais por mês. Aí você divide pela quantidade de processo. E aí você determina o valor da sua hora. E você vê quantas horas você vai demandar nesse processo. E aí você faz essa divisão, o valor da minha hora é 100 reais. O valor da hora é 100 reais, então eu vou cobrar 3 mil reais dessa causa. Isso não funciona. Você vai ter prejuízo com isso aí. Primeiro, quem está iniciando na advocacia, que não tem causa nenhuma. Aí você tem uma despesa de 2 mil, aí você vai cobrar uma causa do cliente todo 2 mil reais, para ele pagar todo mês, uma taxa de manutenção do processo 2 mil reais, taxa de manutenção do processo 2 mil reais, porque sua despesa é 2 mil reais. Aí você contrata uma causa e tem uma causa extra, um prejuízo extras, que eu vou explicar aqui para você. Teve despesas extras que não estavam, você não conseguiu, até porque você não tem experiência com esse tipo de ação, você está pegando agora, você está vivenciando agora esse tipo de experiência. E aí você pega isso aí e amanhã tem despesa aí. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer?
você vai ficar no prejuízo. Despesas extras você não vai conseguir ressarcir isso aí, porque você usou esse critério. Eu já usei esse critério e não funciona. Já vi gente falando, ensinando isso aí, não funciona. Não funciona comigo, nas áreas de atuação, nas diversas áreas que a gente tem aqui, não funciona. É melhor você seguir a tabela do AB do que esse critério, de dividir suas horas, tempo de hora, de fazer essa despesa de divisão de despesas que você tem no processo. Não tem nada a ver. A despesa que você tem no seu escritório não tem nada a ver com uma ação do que você vai pegar. Não tem nada a ver. Você tem que olhar a despesa que você vai ter nesse processo, não do seu escritório. Tem escritório que tem despesa de 10 mil reais, 20 mil reais. Aí eu tenho que pegar um processo. E tem que pegar, para lhe cobrar 10 mil reais, 20 mil reais do cliente, sendo que porque minha despesa é 20 mil reais. Sua despesa é 20 mil reais, felizmente. Ou felizmente, né? Dependendo da sua despesa, 20 mil reais, você deve ter aí mais de 100 mil reais de lucro. Você tem isso aí. Você vai ter que aprender a agregar valor versus benefício. Valor e benefício. O que é valor? Nem espaço aqui para escrever, olha. Valor versus benefício. Isso aqui você tem que aprender. Esse aqui que você vai aprender. Valor versus benefício. Por quê? Como já aconteceu comigo. Cobrava 3 mil reais num cara que queria cobrar 23 mil reais. Ele pagar 3 mil reais. É difícil, o cara ganhando um salário mínimo. Pagar 3 mil reais para tentar receber 23 mil reais. Então, é o valor versus benefício. Faz o seguinte, 23 mil reais, você já tentou receber? Vamos aqui 30%. Que a gente conseguir receber, você me paga 30%. Você me paga só uma taxa de manutenção de processo aqui de 100 reais ou 50 reais desse processo, porque a gente tem algumas despesas, né? Uma causa simples, uma ação de execução de título extrajudicial, uma cobrança de cheque, um exemplo que eu estou dando para você. Então, valor versus benefício. O cliente ele quer receber. Nas ações de cobrança, o cliente quer receber. Então, cobre uma taxa de manutenção, vou ensinar para você como é que você vai usar isso aqui. Cobre uma taxa de manutenção de processo, ok? E cobre lá uma porcentagem maior, uma AD extra maior. Para desse negócio de horas, não sei o que, você vai espantar os seus clientes. Eu uso esse critério aqui, nunca deixei um cliente escapar depois que eu passei isso aqui. Eu cobrava barato demais, depois eu comecei com mercado demais, depois eu comecei a cobrar barato demais. Quando eu estabeleci esse critério aqui, não perdi cliente por causa de preço. Não perdi cliente mais por causa de preço. Sempre dava um jeito. Então vamos lá. Seu valor. Qual é o seu valor? Eu te falo seu valor em termos de empresa, não seu valor como pessoa, como profissional. Porque se você vale 10 mil reais, se você recebe 10 mil reais hoje, é porque você vale 10 mil reais. Se você recebe 5 mil reais hoje, é porque você vale só 5 mil reais. Se você recebe 100 mil reais hoje, é porque você vale só 100 mil reais. Mas não é o quanto você acha que você vale, mas é o quanto você mostra para a sociedade que você vale. Enquanto as pessoas pagam por você. Se você ganha só 5 mil reais hoje, por mês, é porque as pessoas acham que você só vale 5 mil reais. Essa questão de você achar, você acha que deve ganhar 100 mil reais, mas você só ganha 5 mil. Significa que você acha, só você acha. Você não mostra para a sociedade que você vale 100 mil reais por mês para ela te contratar. Por isso que você só recebe 5. Não é o seu achar, é você aprender a mostrar isso. Então o seu valor que eu estou falando aqui não é o seu valor como profissional, porque o seu valor como profissional você tem que aprender a agregar valor, ok? A agregar know-how, a agregar ferramentas para você demonstrar que você vale mais que 5 mil reais. Você está ganhando só 5, você tem que demonstrar que você vale 100, para as pessoas pagarem 100 para você. Aí você vai querer receber. Eu estou falando aqui do seu valor como escritório, como profissional, como empresa, porque a advocacia é uma empresa sim, a advocacia é uma empresa. E o seu valor como estrutura de escritório, como capacidade técnica, com seu know-how, você é um especialista, ou enquanto você mostra que vale. Esse é o seu valor. Você quer pegar um escritório lá do subúrbio, com aquela placa zona feita de plástico, e você vai para o escritório lá do centro, num prédio mais nobre da cidade. Quanto você acha que é o seu valor? É totalmente diferente, não é? É totalmente diferenciado. Só que você, às vezes, não tem condição de colocar um escritório lá no centro da cidade, no bar e nos lugares mais nobres. Então, infelizmente, você não vai conseguir cobrar um valor mais alto, porque
a sua embalagem não condiz, não representa o seu produto. Eu vou dar um exemplo para você de Ferrero Rocher. Ferrero Rocher é R$25, assim, você que é um pequenininho, é R$25 a média. Mais barato. Não tem muita promoção, né, nesse Ferrero Rocher. Mas tem chocolate que é R$2. A embalagem é diferente. A embalagem de R$2, de um chocolate de R$2 é um. A embalagem de R$5 é outro. A embalagem do Ferrero Rocher é R$25. É muito mais caro, mas ele é muito mais gostoso. E ele agrega a embalagem, é uma embalagem de plástico dura, tem um negócio assim todo dourado, um negócio bem chique, não é verdade? E o valor, ou seja, a embalagem corresponde ao sabor. As pessoas gostam disso, é gostoso. Não falar que não é gostoso, é bom. E as pessoas pagam, ok? Quem tem condição paga. Quem tem condição paga. Quem não paga é porque ainda não tem condição, né? Mas se tivesse, conseguiria, pagaria sim, porque é bom. Ou seja, a embalagem é boa, mostra que condiz com o produto. Então, o seu escritório de advocacia, sua estrutura física, como esse escritório aqui, alto luxuoso, nos bairros mais nobres de Brasília, isso aqui mostra uma estrutura, ok, de escritório, uma embalagem que condiz para você cobrar caro, uma estrutura, uma embalagem bonita, ok? É um produto mais caro, você pode olhar, tudo se for comprar, vai comprar batatinha, vê a batatinha frita de uma embalagem, vê a batatinha do outro. Então, o seu valor, você vai usar 3 critérios. Qual é o seu valor? A estrutura do escritório. Se você tem uma estrutura razoável, não adianta você cobrar muito caro, que a pessoa não vai querer pagar. Então, sua capacidade técnica. Você, como profissional, se você sabe se posicionar no mercado como especialista, você é um especialista, certo? Se você sabe se posicionar no mercado como um especialista, você tem know-how, capacidade técnica, as pessoas vão te pagar, te contratar bem. Agora, se você ainda não se posicionou muito bem, então o seu valor está mediano, ok? Mas se você sabe se posicionar, então o seu valor é o primeiro, é quanto você vale no mercado de trabalho, a sua capacidade técnica, você sabe se posicionar como especialista, você tem autoridade. Ok? Então, você sabe mostrar para as pessoas o quanto você vale. Você tem um ambiente bom, você tem redes sociais bem estruturadas. Sua despesa do escritório também tem uma certa despesa, precisa manter esse luxo, ok? Servir cafezinho, secretária, tudo isso. Então, seu valor é considerado na hora de cobrar um preço. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seu valor. Porque você tem que se valorizar. Você vai lá na hora de comprar um Ferrero Rocher, não é você que diz que eu quero pagar R$10 no Ferrero Rocher. É eles que dizem. É a Ferrero Rocher, o dono da Ferrero Rocher que fala assim, é tanto. E você paga. Então é a mesma coisa, você que tem que dizer qual o seu valor. Quanto você se valoriza no mercado. E aí esses critérios esses 3 critérios. Aí você já tem, eu sei que eu cobro tanto, eu me valorizo, eu tenho toda uma estrutura aqui para cobrar mais, então eu já sei que meu nível é alto, meu nível é mediano, meu nível é baixo. Então são esses 3 níveis que você vai cotar. Olhando para o seu valor, né, olhando para o seu critério, não significa só fazendo uma observação, porque às vezes você não está iniciando na advocacia ou não tem um escritório físico ainda, você só atende aí virtual, ok? Mas aí você tem que ir para o seu know-how, né, para o seu know-how, aí você vai para outros critérios. Não significa que você tem que cobrar barato, porque você não tem um escritório físico, porque você ainda não tem know-how, entendeu? Não significa isso, porque existem outros critérios, não é só isso, certo? Então esse é só um critério, é o primeiro critério que você tem que avaliar, ok? E aí nós vamos avançando por complexidade da causa. Tem causas que são mais simples, causas que só demandam matéria de direito. Se só demanda matéria de direito, em tese, são causas menos complexas, porque é só você escrever, falar e apontar a jurisprudência, ok? Demonstrar ali, pelos fatos, que é aquela situação. São ações, em teses, bem mais simples, ok? No máximo, você vai fazer defesa lá no tribunal. A complexidade, quando envolve lastro probatório, aí já é complexo. Toda ação que tiver lastro probatório tem complexidade. Na ação previdenciária, que tem que fazer lá perícia. Geralmente é só uma perícia, beleza, não é tão complexo, mas já tem um nível de complexidade. Se demandar testemunha, já tem complexidades. Na ação trabalhista, se demandar perícia,
Se demandar um monte de testemunha, é até rápido, né? Ação trabalhista nessa parte. Beleza. Agora, em outras casos, como ação criminal, que eu já fiquei logo no início, que eu advogava muito em criminal, já fiquei o dia todo no tribunal, numa ação que eu poderia ter cobrado 10 vezes mais. Eu não vi a complexidade da causa. E você vai lá, tem que ficar esperando a audiência, eles enrolam a outra audiência, demora a audiência e você tem que ficar lá esperando. É muito ruim, ok? Então, complexidade da causa. Se a causa for só matéria de direito, é uma causa, em tese, menos complexa. Juizado especial, maravilha, menos complexa ainda. Agora, se demandar lastro probatório, audiências, né, com testemunhas, isso é complexo. Causa complexa, você tem que cobrar mais caro. Tem que cobrar mais caro. E vem capacidade financeira do cliente. Por que eu tenho que olhar a capacidade financeira do cliente? Ora, se eu usar só esse critério de capacidade financeira do cliente, vai ser caro. Isso é até ilegal. É feio. Não é legal olhar só para isso. É igual você vai num lugar turista. No Brasil, acontece muito, infelizmente. Você senta lá na beira da praia, lá na Bahia, lá em Guarajuba, na Bahia, né? Aí vai lá, senta lá, eles cobram R$5 no água de coco. Mas quando chega um gringo, eles cobram 10, R$15, porque o gringo lá fica rotando nota de 100, de 200 lá. E ele sabe que o gringo tem dinheiro, e aí eles cobram mais caro. Isso é ilegal, isso é abusivo, porque está olhando só a capacidade do cliente. Então eu vou chegar aqui, atender um cliente, vou olhar só a capacidade dele. Não, esse cliente é rico, ele vai me cobrar tanto. Se você só olhar para isso é legal. Mas se você olhar esse critério e esse, você vai ver que é legal. Nesse exemplo que eu dei aqui de valor versus benefício, e que um cliente ele ganha um salário mínimo, ok? E eu vi o valor versus benefício. Então, se eu olhar para a capacidade financeira, só a capacidade financeira dele, eu não vou cobrar nada. Mas se eu tenho meus valores do meu escritório, eu vejo se a causa não é tão complexa, que era só uma execução. E ele não tem muita condição. Então, eu cobrei uma taxa de manutenção do processo e estabeleci um AD êxito maior, ok? Uma cota litros maior, um valor de ganho de causa maior. Porque eu vi a capacidade financeira. A gente tem holding aqui, holding familiar, a gente trabalha com holding familiar. Tem gente que paga R$100.000, tem gente que paga R$18.000. Porque a capacidade financeira, e vai depender também da complexidade. Muita gente, muitos imóveis, muitos filhos, muitas causas. Aí a gente cobra uma holding de R$18.000, R$100.000, ok? Nós nunca pegamos uma tão complexa para cobrar mais que 100. Por mais que o cliente ele paga ou não paga, ele não dá conta de pagar, a gente verifica que tem que cobrar aquele valor de 50 mil, de 70 mil, porque tem uma complexidade, ok? E eu não posso querer cobrar 1 milhão porque o cara tem 20 milhões, 40 milhões de patrimônio. Eu não estou olhando, não posso olhar só para a capacidade financeira, mas eu posso cobrar R$100.000 dele tranquilo, porque é o valor do serviço, porque ele aguenta pagar. Deu para entender? Deu para compreender? Essa é a pegada. Não, você não vai só olhar, isso é um critério na hora de você cobrar. Se você não olha a capacidade financeira dele, mas eu não sei quanto é que ele ganha. Tem como você saber quanto ele ganha. Uma empresa, você sabe saber se o cara tem 10, 20, 30 funcionários. Dá para você saber quanto é a margem que a pessoa ganha de lucro. Você dá para saber, perguntar a condição financeira, qual o salário, qual é a renda dele. Eu pergunto isso aí tranquilamente. Em termos assim, de custos, eu falo, existem as custas do processo. Eu falo, como é que eu extraio? Para esse seu caso aqui, qual é a sua renda financeira declarada? Aí o cara, que você é empresário, se é servidor público, ele já vai falar, né? Se é empresário, se é servidor público, você trabalha onde? A cara não trabalha ali de motoboy. Não, eu sou empresário. Você é esse empresário. E tem quantos funcionários nessa empresa? Tem 50. 50 funcionários. A capacidade dele é alta. Não, eu tenho só 5, 3. É só uma empresazinha ali de esquina. É outra capacidade, né? Qual é a média? Não, porque tem custas. Existe custo dos processos. A média das custas do processo. Aí qual é a média? Para saber se você vai pagar ou não. A gente pode pedir gratuidade de justiça para você não pagar essas custas, mas não precisa saber dessa sua capacidade financeira. É o que a gente fala. Eu ganho aí declarado R$8.000. Eu sou servidor público. Então, tá tranquilo, ainda dá para saber quanto é que já ganha um servidor público, a gente tem a média. Então, a gente consegue extrair tranquilamente a capacidade financeira. Isso não é barreira para você não deixar de cobrar, certo? Outra questão, despesas do processo. Você vai ver, você já tem uma experiência, se você não tem, vou dar uma alternativa. Mas se você já tem uma experiência, você
sabe que aquele processo demandará uma despesa de você se deslocar, você ir lá despachar com o juiz, você ir lá despachar com o desembargador, você despachar lá um agravo, ok? De você ter que viajar para pegar, fazer uma audiência, de ter que ir para outra cidade. Hoje, com o processo digital, ficou muito fácil. Ficou muito fácil essa questão de despesa, né? Diminuiu muito as despesas, isso ajudou bastante, não é verdade? Isso ajudou bastante. E aí, as despesas é a seguinte, eu tenho um contrato que eu deixo despesas em aberto no contrato. Porque na experiência ou falta de experiência ou imprevisibilidades que você vai surgir, por mais que você seja um advogado renomado e tenha bastante experiência, pode surgir coisas imprevistas. Então eu tenho um contrato que eu deixo sempre aberto, que em caso de despesas não previstas no contrato, despesas de ações e atos que não está previsto no contrato, eu vou cobrar o adicional do cliente. Então eu cobro 100, 50, 200, quanto for o comprovante, porque no meu contrato eu deixo expresso que as despesas são custeadas pelo cliente. E eu deixo lá as despesas de eu ir lá, despachar com o juiz eu não cobro, mas despesas extras, eu deixo lá todo um rol de despesas extras. Eu nunca tive problema com nenhum cliente questionar isso. E toda vez que a gente cobra essa despesa extra, o cliente paga porque está previsto no contrato. Então vai ter situação que você vai ter despesas extras. E aí está longe desse seu critério, você não consegue prever. Aquilo que você consegue prever, você já inclui. Mas aquilo que você não consegue prever, ok? Aí você vai incluir lá no seu contrato. Se você quiser um modelo desse contrato, manda aí para mim, deixa aqui um comentário, que eu vou te mandar um link do nosso Telegram, que é um grupo secreto de advogados, onde nós fazemos live toda semana, com dicas de aumentar o seu faturamento, precificação, ok? Como captar clientes. Nesse grupo eu vou baixar lá para você um modelo de contrato que congloba essa questão que eu te falei, da sigilosidade e dessa questão também de despesas extras do contrato. Se você quiser, manda para mim e deixa aí o comentário. E por último, para nós encerrar, falar de taxa de manutenção do processo, que eu não sei se você nos acompanha, mas nós temos vídeos aí falando de taxa de manutenção do processo. Isso aqui aumenta o seu faturamento, muito bom. Taxa de manutenção do processo, a gente aplica em todas as nossas situações. Todos os contratos praticamente a gente aplica taxa de manutenção do processo. Só aqueles que realmente assim, não tem como trabalhista, quando você é um reclamante, previdenciário, quando você está querendo se aposentar, aí nessas situações é o que eu me lembro que a gente não se aplica. Fora disso aqui eu não me lembro nenhuma outra situação e os clientes pagam. A gente coloca a taxa de manutenção do processo em todos os nossos contratos. Todos os nossos contratos. Ao invés de eu falar, esse contrato para rever o financiamento do seu imóvel contra a Caixa é R$10.000, eu falo, esse contrato é R$7.000 e tem uma taxa de manutenção do processo de R$250. Qual que você acha que o cliente quer pagar? Ele quer pagar os R$10.000 ou ele quer pagar os 7? Ele quer pagar os 7. E qual que você acha que ele vai pagar mais? Ele vai pagar mais pagando os 7 mais taxa de manutenção do processo. Infelizmente. Mas isso é o mais justo para você. Porque a ação pode demorar 2 anos, 10 anos, ele está pagando todo mês e você está mantendo o seu escritório com essa taxa de manutenção do processo. E o cliente paga. Então aprenda. Na inicial a gente tem um vídeo que a gente ensina como você vai implementar isso aí sem que o cliente questione ou não pague. E como você deve implementar essa taxa de manutenção do processo, certo? Eu acredito que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí seu comentário. Se você gostou, deixa aí. Se você não gostou também, deixa seu comentário. Mas não deixa não, deixa o joinha aí. Deixa o comentário, compartilhe, que esse é o critério que nós utilizamos para cobrar honorários advocatícios. Sempre visando benefícios versus valor versus benefício. Tá joia? Fica aqui a dica. Se você quiser mais algum tema de honorários, de alguma área do direito, manda aí para nós, deixa aí seu comentário. E aí eu vou fazer um vídeo aqui e subir para você. Tá bom? Combinado assim? Compartilhe, fica com Deus. Deixa o seu joinha aí. Bota o sininho aí se você estiver no YouTube. Pra você receber toda semana nossos vídeos aí. Fica com Deus. Sucesso!